dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar. Quando o poder do Lanterna Verde enfrentar O jornal narra os feitos de um dos homens misteriosos e mascarados que protegem os indefesos. Marcado com a data de maio de 1941, a notícia nos conta sobre como ele conseguiu derrotar o pútrido zumbi Solomon Grundy com a força de seu anel energético, e também diz sobre como ele dessa vez não estava acompanhado de sua super equipe. Alguns questionam sobre sua carreira política, outros apenas agradecem por Gotham City ter o Cruzado Brilhante como seu benfeitor, mas todos o conhecem com apenas um nome: o Lanterna Verde. Lanterna Verde conversa com um dos líderes do FBI que o questiona do porquê dele não estar agindo com a Sociedade da Justiça da América, equipe idealizada pelo próprio FBI. Então, nosso herói rebate dizendo que trabalha melhor sozinho. No entanto, em tom de ameaça, o agente mostra um dossiê com um nome: Alan Scott. Esse é o nome do Lanterna Verde. Alan finge não entender, mas as coisas avançam rápido. O agente mantém uma ameaça de que, caso o Lanterna Verde não apareça com a super equipe, informações dali seriam vazadas. O mundo precisa da Sociedade da Justiça, com Alan Scott querendo ou não. Dentre as inúmeras informações pessoais, algo ali chama mais atenção. Uma foto muito antes do herói Lanterna Verde nascer. Uma foto de Alan Scott com o homem que ele mais amou em sua vida, Johnny Led. Lembrando-se do passado, Alan retorna aos seus dias com Johnny, onde brincavam e se amavam. Alan se desanima, achando que aquilo que eles viviam era pecado, mas Johnny o acalma, pois se Deus não quisesse que eles se amassem, como sequer eles poderiam fazê-lo? Johnny carregava um anel dourado enorme, que dizia ser de um jogo de beisebol, mas isso pouco importa, pois o dever os levaria para outro lugar. Alan era engenheiro do exército, e juntos de Led, ambos guiavam uma excursão para capturar a Chama Vermelha, uma forma lendária de energia infinita. Alan e Johnny buscavam ao máximo esconder seu amor um pelo outro. Afinal de contas, estamos falando de muitos e muitos anos atrás. Voltando para os tempos em que Alan Scott já é o Lanterna Verde, ele conta para o seu melhor amigo e fiel confidente Charles Dickens, carinhosamente apelidado de Derby, tudo o que ocorreu. Onde seu amigo dá o máximo para confortá-lo e diz que não faz mal aparecer em qualquer lugar com a SJA só para largarem do pé dele. No entanto, Alan se sente uma pessoa ruim, um criminoso, um monstro, apenas pelo fato dele amar pessoas do mesmo gênero que o dele, fazendo-o pensar que talvez ele apenas iria corromper a Sociedade da Justiça. No entanto, eles são interrompidos rapidamente, pois um crime está ocorrendo, e isso é um trabalho para o Lanterna Verde. O Lanterna Verde resolve o problema enquanto rapidamente o Flash Jay Garrick, o primeiro velocista escarlate, salva os civis. Apesar disso, Alan vê o rosto do causador do incidente e logo percebe que, na verdade, aquele homem foi uma vítima, queimado e depois afogado, algo que o leva novamente para a noite que a Chama Vermelha ardeu em seus olhos. Em sua excursão com Johnny e os militares, Alan, após receber o anel dourado de seu amado, se depara com a poderosa Chama Vermelha a qual buscava, uma energia capaz de queimar até embaixo d'água e que garantiria sucesso para os Estados Unidos e paz para Alan viver com seu querido Johnny. A Chama Vermelha é capturada pelas engenhocas de Scott, mas ela era algo vivo e, ao que tudo indicava, ela estava com raiva. Após um plano mirabolante de Alan para salvar o barco e a tripulação, eles são surpreendidos, pois a chama em forma de tentáculos agarra Johnny Led, o arrastando para um inimaginável fim. Eu não queria deixá-lo na mão,
Mas o que dizem é verdade. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Então sim, às vezes nós damos sorte. Noutras vezes, a sorte acaba, deixando a porta aberta para um momento que você deveria saber que te perseguiu a vida inteira. E eu o vejo sempre que fecho os olhos. Vejo nós dois a um batimento cardíaco de distância, sufocando em silêncio, de algum modo, nos afogando e queimando juntos. Agora isso faz parte de mim, de nós, como um anel que nos uniu. E a chama que nos separou. Ainda consigo ouvir as palavras, a voz torturada do estranho que juro ter ouvido enquanto minha vida desaparecia nas profundezas da escuridão. Sempre que fecho os olhos, ouço aquele ruído rouco, retumbante e enlouquecedor. E é por isso que eu estou aqui. No presente, Derby questiona Alan sobre tudo o que vem acontecendo, e nosso herói segue se questionando sobre o que ocorreu há 4 anos atrás. As palavras de Derby levam Lanterna Verde para o passado, quando nosso herói buscava sarar uma doença que nunca existiu. Nesse passado, Alan desperta no asilo Arkham, onde ele dividia seu quarto com Billy e se maquiava enquanto o acordava. Alan diz para Billy que ela não podia sair daquele jeito, e triste, a moça infelizmente tem que se retirar. Numa roda de reabilitação na dita Ala dos Divergentes, Alan Scott depõe sobre seu amor por Johnny, enquanto é julgado por uma médica ou enfermeira, que diz a ele que tudo isso é causado por uma doença. Depois que o Johnny se afogou ou queimou, e o comandante descobriu a natureza do nosso relacionamento, eu achei que fosse receber uma baixa azul na mesma hora. Mas, do ponto de vista deles, eu tinha salvado a vida do restante da tripulação. Por isso, em vez de levar um chute nas costas, ganhei uma licença para me internar aqui e me endireitar no Arkham. Mas tenho de admitir, parte dos métodos experimentais usados neste lugar me deixam desconfortáveis. Billy me disse que essa é a ideia mesmo. O lugar era extremamente agressivo, com métodos de ditos tratamentos que na verdade eram apenas sessões de tortura. No almoço, Billy e Alan se sentam para comerem juntos. Nunca conheci ninguém como ele, aliás, ela. Billy diz ela. Ela é grosseira e prudente, mas também é gentil às vezes. E eu acho corajosa. Ela pensa como eu, só que ela faz isso em voz alta. Billy dá para Alan uma lanterna de trem verde, forjada pelas suas próprias mãos. Ela diz que lutou para conseguir aquele material, o único com cor que ela conseguiu ter acesso. Alan questiona sobre como ela sabia que ele tinha estudado engenharia. E Billy simplesmente responde que é como se a lanterna, aquele material, tivesse simplesmente dado as instruções para ela. Então Billy agradece por Alan ter sido seu herói nos tempos sombrios, por ele ter sido a luz, o brilho, que enfrentava a escuridão que existia em ambos. Billy questiona Alan sobre o médico bonitão que estava lá, mas Alan recusa conversar sobre. Demonizando a própria sexualidade, Alan diz que está lá para se curar e distrata completamente sua amiga. E quando questionado sobre o anel de Johnny Ledge, que ele ainda carregava em suas mãos, Alan a destrói, abandonando Billy, sendo essa a última vez que eles se viram, pois os médicos foram buscá-la pela última vez. Voltando para o tempo que Alan já é o Lanterna Verde, ele e Derby conversam, e Alan diz para o seu amigo o quanto ele lembra Billy. No passado, Scott desperta com uma voz o chamando. Era a lanterna, que o dizia: "Nós trazemos vida." Billy havia desaparecido após ser pego pelos médicos, e quando finalmente retornou, suas palavras já não faziam sentido. Alan chama por sua amiga usando pronomes femininos, mas a enfermeira o censura, dizendo que era para chamar a Billy de Sr. Billings. Billy estava morta, mesmo seu corpo ainda estando vivo. Primeiro nós trazemos morte, depois nós trazemos vida. Eu sei o que eu ouvi no navio com Johnny, depois aqui na outra noite. A mesma voz, mas de algum modo diferente. Eu não sei explicar. E aquela luz escarlate, será que ela era real? Se tiver sido coisa da minha cabeça, então talvez meu lugar seja realmente aqui. Certamente mais meu do que o da Billy. As únicas vozes dela eram as famílias e dos médicos, e sempre diziam que ela estava errada ou doente. Ela foi condenada à morte pela vergonha deles, não a dela. Billy morreu para que o Billings pudesse viver. Johnny morreu para que eu pudesse viver. Mas não posso viver assim. Não posso viver como Billings. Juro que quanto mais penso que estou enlouquecendo, mais as coisas fazem sentido. Vai ver, eu estou mesmo ouvindo vozes, mas talvez eu tenha de ouvir elas. Talvez eu deva ser do jeito que Deus me fez. Talvez
Ainda dê pra consertar tudo isso. O diário de Alan Scott é pego e nosso herói é capturado pelos médicos, levando para uma sessão de tortura, algo que o faria iniciar um motim para fugir de Arkham, tendo ajuda até mesmo do médico bonitão que Billy mencionou no passado. E fugindo em um trem, ele consegue finalmente sua liberdade, se tornando um engenheiro ferroviário em completa ascensão. Ele e seu novo amante viajam em um trem. No entanto, a ferrovia estava sabotada pelo inimigo de negócios de Alan, Albert Decker, causando uma explosão que levaria todas as 42 pessoas que estavam no trem para o seu fim. No entanto, naquele dia 42 almas pereceram, mas apenas 41 se perderam. As chamas gritam em um tom que apenas Alan Scott podia ouvir, pois primeiro elas trouxeram morte, depois vida, e então poder. Naquele momento renascia Alan Scott, e também nascia o herói Lanterna Verde. No presente, Alan conta para Derby todo o ocorrido e diz para seu amigo que o falecido que foi afogado e queimado foi uma pessoa que Alan se envolveu no passado, um trem que utilizou para fugir do Arkham. O mistério se estende. Seja quem for que está fazendo isso, conhece quem é Alan Scott, mas isso pouco importa agora, pois agora ele não era mais apenas Alan Scott, ele é o Lanterna Verde, e ele descobriria quem é seu inimigo, seja quem for. Derby viaja com seu táxi acompanhando um cliente estranho, enquanto Alan Scott segue suas investigações, e notando cada vez mais como a polícia, por exemplo, age de forma preconceituosa. Mais vítimas do passado de Alan surgem, e sua investigação o leva até o departamento de polícia, onde ele vai acompanhado do primeiro Flash, Jay Garrick. O mundo sempre vai ver as coisas sob uma nova luz, Lanterna. Mas não rápido o suficiente, Flash. Entendo. Para você este caso é pessoal. O que isso quer dizer? Se tem algo para me falar, fale. E fale logo. Só uma coisa que você me disse uma vez: não há sociedade sem justiça para todos. Se ninguém mais for investigar o caso, então a SJA investiga. Nós vamos seguir os fatos aonde quer que nos levem, ou até mesmo a quem. Não, eu não devia ter te ligado. É melhor que eu assuma isso sozinho. Este caso já foi encaminhado, Lanterna, e ele já está investigando a fundo. Somos interrompidos com um homem com um aspecto bizarro perseguindo um outro homem. Esse é Jim Corrigan, um detetive que morreu muito tempo atrás, e que é a alma que abriga o Espectro, o espírito da vingança de Deus. Alan tenta evitar que o Espectro o ajude, mas o Vingador Esmeralda se mantém nas investigações. Eles percebem a falta de alguns arquivos do caso, e o Espectro conclui que alguém pode estar tentando incriminar o Lanterna Verde. Nada foge dos olhos de Deus, então o Espectro tenta confrontar Alan, questiona se o Lanterna Verde os amava, e Alan confirma, e completa dizendo que ele teve o mesmo destino do que todos aqueles que Alan já se apaixonou. De volta ao táxi de Derby, ele reencontra o homem misterioso, que embarca de novo, mas dessa vez para ir nas redondezas da casa do Alan, onde a figura misteriosa emite um olhar vermelho e flamejante. Eu sou uma fraude, um criminoso divergente, e finalmente estou sendo confrontado por isso. Você não assassinou aqueles homens. Certamente não matou John Led. Se pensa que ser incriminado por assassinato é uma punição divina, pelos atos de amor que alguns dos filhos menos esclarecidos do Senhor chamam de crimes, então você não o conhece como eu. Ouça, Lanterna Verde, pois eu sou um espectro. Esta é a minha esfera de atuação. A punição divina não é reservada a homens como Robert Kane, Will Thomas ou Alan Scott. Ela é reservada àqueles que os odeiam e àqueles que os julgam e agredem. Acredite, cedo ou tarde essa punição vai vir. Você não tem que carregar toda essa dor. Ainda é possível evitar o espírito sombrio da vingança que começou a consumir a minha alma. Dia após dia me afastando cada vez mais do homem que eu fui ou poderia ter sido. Não, você não é mais pecador do que ninguém, Alan. E a morte do Johnny não foi culpa sua. A diferença entre você e aqueles que merecem a punição divina está no fato de que você se impõe, coloca o anel, a capa e usa todo o seu poder para fazer o bem. Você honra a criação dele sempre que trabalha para salvá-la. Sempre que opta pela luz e pelo amor contra a vergonha e as trevas. Se o próprio Deus não quisesse que você os amasse, como você conseguiria? O Lanterna Verde finalmente compreende tudo aquilo.
Naquele dia não foram 42 pessoas que faleceram, mas sim 41. Pois a voz da chama prometia 3 coisas: morte, vida e então poder. Alan parecia ter resolvido o caso. Então o espírito da vingança divina diz para seu amigo que quando achá-lo é para levá-lo até ele, pois o vilão irá encarar a ira do espectro. Quando isso ocorrer, traga-o para mim. Uma figura com anel vermelho observa suas fotografias, e ao atravessar a parede, as suspeitas se confirmam. Por favor, olhe para mim, Johnny. E aquele que um dia foi Johnny Led profere palavras em russo para o seu antigo amante. Eu estava morrendo, com a pele queimada, os pulmões mais ainda, mas não sei como, não estava com medo nenhum. Eu estava furioso, com o mar, com o meu país, com você, Alan, com a voz, aquela voz horrível, gritando na minha cabeça. Nós trazemos morte. Nós trazemos ressurreição. Johnny Led, ou melhor, Vladimir Sokov, nasceu na Bielorrússia. Filho de um ex-militar, Vlad seguiria o mesmo caminho de seu pai. Ele cresceu rapidamente no exército, se envolvendo com um oficial de alta patente e sendo promovido a espião. Já conhecendo a lendária chama vermelha que os Estados Unidos estavam buscando, o espião devia pegá-lo antes e a qualquer custo. Mudando seu nome para Johnny Led, Vladimir infiltrou-se nos Estados Unidos em seu exército e se envolveu com Alan Scott para tirar proveito dele. Tudo sobre Johnny Led era uma completa mentira, e o amor de Alan Scott nunca existiu. No momento do afogamento e captura feita pela chama vermelha da morte, Led acabou desvivendo, mas foi ressuscitado pelo poder da chama. Por anos, ele foi testado, treinou e se aperfeiçoou na manipulação daquela magia, até ver no noticiário o surgimento de um herói americano, o Lanterna Verde. Ele rapidamente reconheceu Alan, e a Rússia então lhe entregou uma cópia do anel de Alan Scott. Ambos eram forças cósmicas incríveis, unidas eternamente. A chama vermelha e a verde, a vida e a morte, a ira e a força de vontade, o Lanterna Verde e o Lanterna Vermelha. Vladimir debocha de Alan ter guardado aquele anel, fruto de mais uma de suas muitas farsas. Por que você matou aqueles homens, Johnny? Vamos, só um pouquinho de energia e eu consigo projetar a minha luz. O anel do Lanterna Verde já estava descarregando e Alan é preso numa bolha de energia vermelha. O Lanterna Vermelho diz que Scott não compreende a própria força. Eles atravessam paredes, por exemplo, com o poder de viagem temporal. Construtos, projeção de energia são brincadeiras de criança para eles. Eles carregam em suas mãos a magia mais antiga do universo, concentrada e contida no coração de uma estrela. Um poder derivado da emoção, e caso Alan se abrisse mais, ele já o teria dominado. Eu não queria matar ninguém. E não foram pessoas quaisquer, mas pessoas próximas a mim. Você fez isso por ciúmes deles. Você não prestou atenção na minha história. Não sou como você. Agora tenho uma esposa. Ela sabe que você é... Sou o quê? um espião. A conversa esfria. Alan lembra de uma antiga casa que eles foram para descansar, e como ele foi a cada dia de sua vida, desde que perdeu seu grande amor, catando retalhos do que eles viveram juntos. Mas naquele momento ele estava ali, cada pedacinho, inteiro e diferente, assim como Alan, que também mudou com o passar dos anos. O Lanterna Verde então captura a lanterna de Vlad, e mesmo sendo avisado do risco, Alan Scott recarrega seu anel quase descarregado com a energia vermelha da morte. No governo, telefonemas ocorrem, pois existe um submarino soviético em Nova York. A luta entre o Lanterna Verde e o Vermelho se torna cada vez mais intensa, com Alan sendo corrompido pela força da chama vermelha. Vlad não consegue esconder que se importa com Alan, e deixa escapar de que a chama vermelha da raiva é a única coisa que o mantém vivo. Enquanto isso, no apartamento de Alan Scott, o preocupado Derby ouve o chamado da lanterna de Alan e vai em busca de seu amigo. O Lanterna Vermelho conta que foi inúmeras vezes desvivido pelos soviéticos, durante os inúmeros experimentos que ele passou, sempre retornando pelo poder da própria chama vermelha. No entanto,
um dia ocorreu de separarem a chama do corpo de Vladimir, e isso deixou morto por dias. E tudo que ocorreu nesse período é confidencial. O Lanterna Verde estava enfraquecido, no entanto, a chama da Lanterna Verde lança um feixe de luz que acerta o nosso querido gladiador Esmeralda. O que é isso? Jimmy, você é... Um rosto conhecido. Tá, só que eu tava no armazém com... Vladimir Sokov, Jornalete, Lanterna Vermelha. Como você... Isto é, eu estou morto? Nós existimos entre o que você chama de vida e de morte. Temos poder sobre ambas, um poder que, junto a outros, compartilhamos com você. Você já viajou nas trevas por tempo demais, Alan Scott, sendo que as suas mãos controlam a maior fonte de luz da história sem fim do cosmos. Sim, eu sou a chama Esmeralda. Nós nos unificamos, a chama, e queimamos com ela no centro do coração estelar. Coração estelar? Sim, eras atrás, um grupo de pacificadores celestiais, os Guardiões, em seu zelo para suplantar as forças caóticas sobrenaturais que ameaçavam o contínuo do divino, reuniram toda a magia dispersa disponível do seu reino, e para impedir que caísse em mãos erradas, concentraram-na no coração de uma estrela, para expurgar toda a magia da criação. Ao menos eles acreditavam ter expurgado. O tempo passou, e em seu confinamento, só restava o coração estelar crescer. Com a idade, ele adquiriu ciência e inteligência. Por fim, passou a sentir uma enorme e terrível solidão. Até que houve algo que os Guardiões não previram. O desesperado coração estelar desejou que uma porção meteórica de si fosse expelida naquela prisão ígnea e viajasse pelo universo em busca daquilo que todos os seres solitários desejam. Todos os seres vivos. Até o destino. Mas a parte da história que ninguém ouviu ainda é que ele não viajou sozinho. Uma porção de sua ciência vazou de sua torre estelar isolada. Do restante de si, essa porção se viu ainda mais solitária. A solidão se transformou em tristeza, a tristeza em amargura, e a amargura em fúria. Quando ela viu o meteoro fugir, um enorme clarão de plasma, uma chama escarlate, interrompeu as estrelas furiosas, para segui-lo e encontrar seu destino aqui, neste mundo. O meteoro se tornou um metal que seria transformado na sua lanterna, o receptáculo através do qual nós compartilhamos nossa poderosa força vital, enquanto nosso inimigo, o Escarlate, se limitou a esperar. A energia vital do coração estelar ocupa o mesmo espectro que o amor, esperança, medo e ira, e todas as inúmeras emoções que atuam como chaves nas portas do poder. E qual é a chave do meu poder? Ainda não descobriu, Alan Scott, a sua força de vontade. Em sua jovem vida, você demonstrou uma vontade indômita. A chama Esmeralda foi atraída por ela no momento em que você se viu diante de sua contraparte escarlate. Mas eu não sou especial. Quando você se apoderou da chama escarlate, mas depois a liberou para salvar as vidas da sua tripulação. Quando livre para sair do asilo Arkham, permaneceu para tirar todos os pacientes sob abuso de lá e levar a um lugar seguro. E quando com suas novas habilidades você confrontou e condenou o assassino Albert Decker, força de vontade, espírito resoluto, a dedicação total ao mundo que o despreza e até mesmo odeia pela verdade de que você é. Essas são qualidades que transformam criaturas comuns em heróis e campeões. Você, Alan Wellington Led Scott, foi agraciado com o poder da força vital, porque demonstrou vontade de usá-lo em benefício de seu mundo. E isso, sem dúvidas, é ser especial. Nós te restauramos, e apesar de não ter passado tempo nenhum para você durante este nosso breve encontro, restou pouquíssimo tempo para convencer Sokov a voltar ao seu lado. Lembre do tempo que ele perdeu nos laboratórios e da verdade oculta. O Lanterna Verde retorna e se une ao Lanterna Vermelho, pois agora novos inimigos surgem. Então surge a revelação. Descobrimos finalmente o que ocorreu quando separaram a chama vermelha de Vladimir, pois ali surge uma tropa de usuários dessa energia mortal, a defensiva Escarlate. Os Lanternas se veem encurralados, no entanto, nem tudo estava perdido, pois por mais que Alan não soubesse, ele não estava sozinho. No presente, um já envelhecido Lanterna Verde conversa com uma figura desconhecida, a qual Alan estava contando essa história. Alan diz que lutar ao lado de Vlad foi algo eterno, no entanto, ambos lutavam por coisas diferentes. O conflito entre a Sociedade da Justiça e os vilões Escarlate estoura brutalmente. O Lanterna Vermelho diz para Alan Scott utilizar o máximo dos seus poderes, criando construtos de energia.
Mas o Lanterna Verde nunca fez isso, e ele acha que não seria capaz de fazê-lo. Nosso herói tenta focar sua força de vontade, mas falha, e é atingido por um dos vilões. Os inimigos da SJA continuam atacando, mas os paladinos da justiça são implacáveis em combate. Vlad tenta salvar Alan, mas falha, e é brutalizado pelos vilões, enquanto suplica pelo nome de seu amado. Ali, o Lanterna Verde se vê enfurecido, e com um ensurdecedor não, dispara um raio esmeralda que atinge seus inimigos. Mas o raio se dissipa e cerca-o, se tornando um domo verde. Naquele momento, a Sociedade da Justiça para e apenas observa de longe, pois a partir dali, o Lanterna Verde cuidaria de tudo sozinho. Repentinamente, o corpo do Lanterna Vermelho se ergue, e ardendo em puras chamas de ódio, aquela redoma de Alan se torna um abatedouro, e num vórtice de energia mortal vermelha, o fim atinge os nossos antagonistas. Nós tínhamos prendido eles! Eles não precisavam morrer! Por que você os matou? Eu sou o vilão. 6 meses se passam e Alan visita Vladimir na prisão e conta para seu antigo amor sobre o que está acontecendo no mundo. A Segunda Guerra Mundial estava chegando em seu fim, e o maldito líder alemão pretendia conquistar a chama vermelha invadindo a União Soviética. Vlad diz que esse poder não podia chegar em mãos erradas, e implora para Alan fazer algo a respeito. Alan diz para seu amado que não importa o que ele diga, não importa a forma que o mundo veja, ele nunca será um vilão para ele. Vladimir se tornou aquilo que é por conta de suas situações ruins. Sua infância, sua vida adulta, tudo foi um enorme cativeiro de raiva para o Lanterna Vermelho. E tudo o que ele precisa, talvez seja um pouco de luz. Depois descobrimos que talvez, mesmo sem anel e bateria, o Lanterna Vermelho possa sim retornar de alguma forma. O FBI tenta novamente ameaçar Alan. No entanto, nosso herói já estava preparado para responder à altura. Eu tive muito tempo para pensar sobre isso, e concluí que me preocupo tanto com o que está na gaveta da sua escrivaninha, quanto com o que tem na sua gaveta de cuecas. A sua decepção é nem um pouco. Se quiser divulgar informações particulares sobre minha identidade, fique à vontade. Você só vai prejudicar a si mesmo e ao seu país, pois sinceramente vai acabar me fazendo um grande favor. Como se você, Sr. Hoover, não soubesse o que é levar uma vida em segredo. Como se não soubesse da quantidade absurda de energia e de força de vontade necessária para acordar todo dia, trocar de roupa e ir trabalhar por um mundo que, se soubesse o lado de quem você acorda, lhe daria as costas. Ou pior, esperaria você dar as costas para puxar um gatilho. Portanto, vá em frente, liberte-me de meus grilhões e me veja usar toda a minha força de vontade contra você e os demônios a quem serve. Liberte-me e minha luz vai escorraçar cada sombra onde somos obrigados a nos esconder. Cada beco e salinha dos fundos onde nos escondemos em busca de um pouco de segurança. Faça isso e estremeça diante do exército que eu vou organizar. Ao menos claro que você tenha medo do que o seu mundo vai fazer, do que ele vai se tornar quando minha luz te iluminar. Mas acredite em mim, John. Isso apenas nos fortalece. Eles podem nos chantagear, espancar, trancafiar, até mesmo nos mutilar. Mas ainda assim, não importa o que façam, nós continuaremos aqui. Agora seja um bom menino e esqueça esse seu botão de convocação privativo. A Sociedade da Justiça agora está indo sob nova direção. E para comemorar, Sr. Thompson, eu te convido a pegar minha ficha do FBI, enrolar bem enrolado e enfiar bem no meio do... Bem, eu não falei exatamente isso, eu só avisei um pouco para você. Voltando para o presente, descobrimos que a figura de que Alan contava a história era na verdade seu filho, o herói Manto Negro. O Lanterna Verde conta sobre seus outros relacionamentos posteriores, com mulheres. Alan por um período já se achou bi, já considerou que talvez a sua homossexualidade fosse parte da influência da Chama Verde. Mas no fim ele descobriu o óbvio, ele era só um homem gay. Mas esclarece para seu filho que apesar de não da forma como imaginava, ele amava a mãe de seus filhos, e que amava incondicionalmente também Jade e Todd, seus filhos que são, respectivamente, a heroína de mesmo nome e o herói Manto Negro. Na conversa, eles falam sobre a capacidade de viajar no tempo que Alan poderia possuir, mas no fim, nosso herói diz que independente de tudo, ele não mudaria nada. Não posso te dar detalhes. Se desse, você faria alguma idiotice e a linha do tempo seria corrompida. Bem, eu te conheço. O dia em que descobri sobre eles foi o dia em que eu finalmente levei a sério o que Vlad falou sobre viagem no tempo. Passei o resto da vida tentando desenvolver e controlar essa habilidade.
só para poder voltar ao passado e vê-los crescendo. Vir aqui e te deixar esta carta é uma prova de que consegui, e de que você também vai conseguir um dia. Porque eu estou te contando isso agora? Porque sei que com o mundo na iminência da guerra, você vai procurar alguém, qualquer um que te ajude a passar pelo tempo sombrios que vem pela frente. Pois eu, Todd e Jenny somos e sempre seremos esse alguém. Lute por eles. Torne o mundo melhor para eles. Transforme o futuro dos seus filhos na luz que você vai usar para tirar o mundo da escuridão. E se, de tempos em tempos, você se olhar no espelho e perguntar se está diante de um homem de bem, se voltar a questionar quem você é e qual é o seu lugar, se vier a se sentir sozinho ou sem rumo e ficar desesperado pela luz, eu quero que você se lembre. Você é Alan Scott. Você é o Lanterna Verde. E você é amado. Alan seguiu como um grande herói da Era de Ouro dos guerreiros uniformizados e enfrentou os maiores e mais terríveis monstros da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o nosso mundo não sabia, mas no espaço, o nome Lanterna Verde já era conhecido por todos, pois os Guardiões do Universo não só baniram a magia para o Coração Estrela, mas também criaram fileiras de pacifistas que viriam a proteger o universo. Porque com o fim da Era de Ouro, surge a Era de Prata e surgiria a origem secreta do Homem Sem Medo.